Nós estamos hoje na última quarta-feira, nós estamos trabalhando, pastor Enéas, dessas quartas-feiras de novembro, sobre dons espirituais, dons do Espírito Santo, não é? Porque dons e manifestações espirituais, nós temos que sempre dizer, é do Espírito Santo, por favor, é ou não é verdade? A liberdade que se tem aqui nesta casa é ao Espírito Santo de Deus, não há outro Espírito, em nome de Jesus não. Então eu quero fazer a leitura referente deste assunto, normal como sempre, 1 Coríntios 12, embora vá me servir de um outro versículo para falar sobre esse assunto hoje, mas abra aí em 1 Coríntios 12, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o dom de fazer, dons de agir, não é? Que é o dom da fé, o dom de cura e de milagres, ou operação de maravilhas. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso hoje, em nome de Jesus. E como já disse o pastor Enéas, adiantando aqui, e era para dizer mesmo, todas as quartas-feiras de dezembro, nós vamos celebrar o tema aqui, arrependimento, confissão e conversão. Vamos falar sobre esse assunto tão importante para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. E o mesmo Espírito de Deus estará trazendo a direção a quem for ministrar, e vai ser de novo uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 12, quem achou? Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que vocês ignorem, sejam ignorantes, desconhecedores. Eu não quero, diz Paulo. Vocês bem sabem ou sabeis que eres gentios, não são mais, levados aos ídolos mudos, e por eles vocês eram guiados. Ele está dizendo, isso acontecia com vocês, agora não acontece mais. A vida de vocês mudou. A sua vida mudou? A sua vida mudou? Glória a Deus. Tem um cântico até do presbítero Zé Carlos do tempo dele, cadê o violão? A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha Jesus já transformou, eu posso te saudar. Se tu me amas de todo o coração. Agora que eu quero ver, demonstra o teu sorriso, cadê? Viu? Demonstra o teu sorriso, aperta a minha mão. Cantar isso aí vai ser até preso. Cantar um negócio desse. Pastor estimulando a mostrar o sorriso, tirar a máscara e dar a mão. Você é ter preso, não tem problema não. A gente não pode esquecer, meus amados, daquilo que nos une. É o Espírito de Deus quem nos une. Tem um monte de gente já nas arquibancadas, como disse na outra quarta, cuspindo uns nos outros e fazendo tudo aquilo. Nós vamos na nossa previdência, mas não vamos esquecer que a gente tem que franquear devagarzinho e ir equilibrando esse negócio, não é verdade? E já tem alguns irmãos já ousados estendendo a mão, e vamos em nós. Depois a gente passa o álcool e vamos em nome de Jesus à frente. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você foi para o violão e voltou, né? Pois é. Portanto, já que é assim, já que a vida de vocês transformou, versículo 3, vos quero fazer compreender. Olha o que Paulo diz, eu quero que vocês compreendam, eu quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Então, se você diz, o Espírito Santo está em mim, olha, o Espírito Santo governa a minha vida, o Espírito Santo trabalha a minha vida, tem coisa que não se relaciona. Uma pessoa que diz que o Espírito de Deus está na sua vida e xinga palavrão, é agressivo no sentido de, é comigo mesmo, e cometem torpezas, parvoíces, como diz a Bíblia, um dia a gente traduz isso, chocarrice, fica brincando com piada indecente, fica brincando com o nome de Deus. E já que nós estamos no assunto dos dons espirituais, fica brincando de ser papagaio de imitar línguas, e línguas imitadas em piadas. O que Deus pensa de uma pessoa assim? Deus deve pensar assim, eu vou sentar fogo nele, mas como eu sou misericordioso, eu vou só depois. Esse é o tempo para ele se arrepender. Se ele se arrepender, Deus senta fogo, fogo do Espírito. Você pensou que eu ia falar de outro fogo, né? Pois é, mas se não se arrepender, dá ruim. Mas se se arrepender, converter o coração, fogo do Espírito Santo. É ou não é verdade?
Eita, glória a Deus. Então, ninguém que está cheio do Espírito Santo diz: Jesus é anátema, maldito, ou se porta de maneira a excluir Jesus da sua vida. Porque, veja bem, pastor Enésio, vamos entender o que está escrito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, maldito, separado, isolado, neutralizado. Não! Não apenas fala, mas age. Então quem diz ter o Espírito Santo diz: sou submisso ao Senhor Jesus e à sua palavra. E aí olha o que ele diz: e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então se eu me submeto ao Senhor, ao senhorio de Cristo, não é porque eu sou bonzinho, obedientezinho, é porque o Espírito Santo de Deus me leva a agir desta maneira. E se há alguém aqui, aí, que está tendo dificuldade de se submeter ao Senhor, entrar, estar debaixo do jugo do Senhor, aliás, outro testemunho, oh meu Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Estava ouvindo aqui o testemunho ainda, atendendo pessoas ontem, antes de ontem, hoje, da palavra que recebemos aqui domingo, do alvo de oração, da convocação aos irmãos a orar, e uma irmã testemunhou hoje para mim, junto ao seu marido: pastor, depois daquela palavra que me intimou, me cobrou, que me desafiou, e aquele convite, aquele chamamento de ir lá à frente e dizer que o jugo seria trocado, eu senti o peso sair de mim, eu estou liberto, eu estou leve, porque Deus operou na minha vida. Isso é coisa do Espírito Santo, isso é coisa linda. Quem pode dar glória a Deus, aproveita, porque isso é coisa linda. Então, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você não consegue se submeter. Então eu e você, cada dia mais temos que mergulhar nesta unção, tem que pegar de braço, na braçada mesmo, como se estivesse nadando, mergulhando, nos envolvendo plenamente com o Senhor. Eu preciso disso, você também precisa, nós precisamos, a igreja precisa, porque senão nós vamos nos conflitar. Todo conflito que tem, toda guerra, toda dissimulação, toda facção, toda peleja, ela vem de pessoas que estão, em algum momento, isolados ou neutralizados do poder do Espírito Santo, não estão se envolvendo. A carne, de alguma forma, entrou. Mas ele diz que há diversidade de dons, ele diz no versículo 5 que há diversidade de ministérios, ele diz no versículo 6 que há diversidade de operações, ou seja, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos, então não há confusão. Pode ter diversidade, mas não há confusão. Por quê? Porque é Deus que opera tudo em todos. A um ele fala de um jeito, a um ele manifesta de outra forma, e a gente vai reagindo e vai interagindo com o Espírito Santo, mas o final, a conclusão, colabora para que a gente esteja junto e a gente glorifique ao Senhor junto com a inteireza de coração. Não vai trazer confusão. Pode dizer amém? Amém. Quando você diz amém, está dizendo é assim que é. Mas ele diz que a operação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, não existe inutilidade no Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas nem sei o que fazer para Deus. Então tem alguma coisa errada. Porque se alguém está cheio do Espírito Santo, ele é dirigido pelo próprio Espírito a fazer alguma coisa. No mínimo, já começa com a intercessão. Senhor, eu não estou no campo missionário não, até que eu queria, mas tem um detalhe, eu estou aqui intercedendo, eu clamo ao Senhor que supra os missionários, que eles ganhem almas, que pessoas cheguem até o batismo em águas, que esses missionários fiquem alegres, felizes, para que eles possam enfrentar a luta que eles enfrentam. Eu estou aqui, mas eu estou clamando pela vida deles. Então, se você tem o Espírito Santo, você pode até não ter condições de fazer, mas você vai interceder. Você vai clamar: Senhor, olha, eu estou aqui, eu queria estar lá pregando hoje no lugar do pastor Ednei, mas é ele que está lá pregando, e ele às vezes dá umas rateadas, então eu oro, Senhor, para que ele seja muito abençoado, para que ele fale tudo direitinho, segundo a tua palavra, para que ele seja muito abençoado. Você está usando então o dom que Deus te deu, está fazendo alguma coisa, e daqui a pouco a coisa começa a acontecer em nome de Jesus. Senhor, eu queria até estar no povo pregando, mas a minha oportunidade, Senhor, é na escola bíblica de manhã, o pastor Enéas me chamou.
Senhor, eu queria estar lá, mas aquele convite dos casais, está lá na reunião de casais, eu vou lá, vamos ver. E quem sabe Deus desperta algo, né? Olha, Senhor, eu vou me envolver no relógio de oração, Senhor, porque eu estou cheio do Teu Espírito, eu quero gratidão, eu estou cheio de gratidão no meu coração, e falar com o Senhor para mim não é penoso, é prazeroso. Então eu quero. E aí o Senhor vê você se dispondo, e Ele vai então te direcionando a algo específico. E nesse algo específico, Ele não vai deixar de liberar a unção do Espírito, para que você possa cumprir com graça, com alegria, mas também com produtividade na obra. Porque aonde o Espírito de Deus opera, há fertilidade. Deus opera em ventres secos. Deus opera em ventres infrutíferos. Eu digo isso não só no sentido humano, mas no sentido espiritual também. Em nome de Jesus. Então, ele diz que não há inutilidade no Espírito. E aí ele então destrincha aqui os dons. Ele diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Você está diante de uma circunstância que você não tem condições de sair daquela situação. Está num beco sem saída. E aí você tem o Espírito Santo, e aí você clama pelo socorro de Deus. Deus traz uma palavra de sabedoria. Uma palavra que não vem da mente humana, que não vem do caderno que você se assentou na faculdade, mas é uma palavra de sabedoria para elucidar alguma coisa que parece não ter solução. E a Bíblia segue dizendo que há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ou seja, alguma coisa que está acontecendo, é um segredo de pessoas, numa reunião, e é você, Senhor, tem misericórdia, eu preciso ajudar esses irmãos a resolver isso, eu preciso ajudar, Senhor, revela, e aí o Senhor abre a porta da palavra, você começa a falar alguma coisa que você não sabia, que você nunca pensou, e o Espírito Santo usa na palavra de conhecimento para revelar coisas ocultas, coisas que ninguém sabe, ou que alguém sabe, mas está escondendo, e a coisa é gloriosa, a coisa é poderosa. Por quê? Porque toda a unção e manifestação do Espírito Santo vai concorrer para a glória do nome do Senhor. E o final disso, presbítero Sérgio, é glorificação mesmo o nome do Senhor, por conta daquilo que Ele fez. E é lindo quando Deus usa alguém bem simples. Todo mundo fica olhando assim, ainda diz, como é que pode isso vir dele? Jesus está falando, está ensinando, e muita gente está em volta dele, a Bíblia diz uma multidão, e alguém ouvindo Jesus falar e ensinar, diz, bem-aventurado o ventre que você foi gerado, bem-aventurado os peitos em que você mamou. Tal era a perplexidade que aquela pessoa estava das palavras do Senhor Jesus. E ele diz, mas bem-aventurado ainda é aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica a palavra do Pai. Glória a Deus, aleluia. Está lá o Simão leproso, a mulher vem ungir Jesus e ele pensa, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está ungindo, porque ela é uma pecadora. Ele pensa, aí Jesus diz para ele, Simão, ele não diz, não está escrito, mas eu vou parafrasear, Simão, seu papel é pensar, e o meu papel é te dizer o que você pensa. Olha só, Simão, o negócio é o seguinte, rapaz, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu ósculo santo, você não me deu óleo para ungir a cabeça, mas desde que essa mulher entrou, ela não para de chorar aos meus pés, molhar os meus pés, lavar com suas lágrimas, enxugar com seu cabelo, fica aí beijando meu pé o tempo todo, e ainda me ungindo com o óleo que ela trouxe. Você não fez nada disso. Por isso, ó Simão, você que está pensando que eu não sou profeta, eu estou dizendo para você não quem ela é, eu estou dizendo que você está pensando. Aí Simão teve que cair no chão. Ah, não, aí não. E ele ainda arremata, Jesus ainda arremata. E olha só, Simão, tem uma coisa para te dizer.
porque ela muito amou, os seus muitos pecados que você diz que ela tem, são todos perdoados. E já que você ama pouco, Simão, fica com os seus pecados aí para você, mas os dela estão todos perdoados, porque ela muito me amou. Então, na palavra de conhecimento, o Senhor tira o bloqueio, Ele revela, Ele põe na mesa as intenções e os pensamentos dos corações. Você pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que a outro pelo mesmo Espírito dá fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Você perceba que os dons de curar é o único que estão no plural, dons de curar. Algumas pessoas gostam de falar dons, fique à vontade. Gosto de falar dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. Eu quero falar hoje sobre esses três. A fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Já vou falar sobre esses três. E aí falei com vocês na semana passada sobre o dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Só para concluir aqui, ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Imagine, é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. E interessante que ele opera simultaneamente. Ele não vai operar ali no presbítero Ednei e fala assim, espera aí que eu cansei, agora deixa eu operar lá no Ednei. Não. Ele opera ao mesmo tempo em todas as pessoas. Ele é um só e é só Ele que opera. Então quem se diz cheio do Espírito Santo e movido nos dons espirituais, tem que se entender, porque a força motriz poderosa que está operando na vida dele é a mesma, é o mesmo Espírito que opera aqui na China e na Conchinchina, no Japão, na Austrália, na Groenlândia, no Alasca, onde tiver alguém clamando pelo poder de Deus, ali está o Espírito Santo, está operando poderosamente. Você pode dar glória a Deus por isso? Opera, onde tiver alguém clamando, Ele opera e opera mesmo, aleluias. E Ele reparte particularmente, eu gosto dessa expressão, Ele repartindo particularmente. O Espírito Santo está aqui, ele olha que ele lá está clamando, vou dar algo a ele, uma particularidade. Tem coisas que Deus age na igreja como um todo, mas tem coisa que Deus vai agindo no particular, e os dons Ele vai distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Você vai dizer, mas não disseram, o pastor Enéas mesmo disse que é para a gente pedir, clamar pelo... Sim, é para a gente, a Bíblia está dizendo para a gente se movimentar no clamor, para a gente ficar lá igual geleia. Não, se movimentar. Mas só que quando a gente pede, coloca diante do Senhor, propósito do nosso coração, Ele olha. E quando a Bíblia diz que Ele dá a cada um como quer, é na medida que cada um pode receber. Se há uma coisa que Deus não esbanja, são os seus dons. Ele não dá a ninguém que não vai granjear. Se você recebeu algo de Deus, é porque você tem condições de, através desse poder que Deus te deu, interagir com essa autoridade, com essa graça divina, e o resultado tem que ser para glorificar o reino de Deus, tem que ser para glorificar ao Senhor. Você pode dizer amém a isso? Então eu quero falar sobre o dom da fé, quero falar sobre os dons de curar, e quero falar sobre a operação de maravilhas. E para isso, eu quero ler um versículo tão conhecido. E para a gente depois resumir, porque o tempo da quarta-feira é tão pouco, a gente tinha que ter umas 4 horas na quarta-feira de culto. Eita glória! Efésios, você conhece muito esse versículo. Capítulo 3, versículo 20. Uma expressão daqui que eu quero me servir dela, que vocês até já sabem do que vou me servir. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quem achou? Amém. Vocês conhecem. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera.
Há um poder que opera na vida da igreja. Há um poder que opera na vida do crente. Já lá nos idos da infância e da adolescência do presbítero Zé Carlos se cantava: há um poder, 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 há um poder que necessito eu. Este poder, poder pentecostal, este poder que necessito eu. Este poder, poder pentecostal, este poder que necessito eu. Há um poder, 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 há um poder que necessito eu. Há um poder, 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 há um poder que necessito eu. Este poder, poder pentecostal, este poder que necessito eu. Este poder, poder pentecostal, este poder. Cante para você e diga, em relação a você, diga: que necessito eu. Quero agradecer o pessoal aí que cuida aí do som, estão me colocando aqui uma voz tão bonita. Essa voz não é minha não, vocês estão melhorando minha voz aqui no retorno, eu estou gostando. Vou até ficar ouvindo à noite quando eu perder o sono. Que voz linda, eita, glória a Deus. Vamos voltar ao versículo. A Bíblia está falando do Senhor, está falando do poder do Pai. A varoa de guerra ali já está falando alguma coisa. Quer falar ao microfone? Quer desabafar para a igreja? A Bíblia está dizendo: aquele que é poderoso, está falando do Senhor, do nosso Senhor. Está dizendo que Ele é poderoso. Para quê? O versículo diz: Ele é poderoso para fazer tudo. Então não há nada que Ele não possa fazer. Deus, eita glória, Deus pode fazer tudo. O homem chega para Jesus. Jesus está descendo do monte da transfiguração. Se não me engano, Mateus 8, se não for está na Bíblia. E ele se depara com alguns discípulos que ele não chamou para subir, porque só subiu Pedro, Tiago e João. E ali Jesus manifestou a sua glória. E ele se depara com um homem que vem para os pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, que foi, meu filho? Eu trouxe meu filho para os teus discípulos curarem, expulsar o demônio mal que está nele, eles não fizeram nada. E Jesus falou: eita geração perversa, até quando vos sofrerei, turma de incrédulo? Cadê o menino? Trouxe o menino. E o pai fala assim: se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus falou assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: não joga para cima de mim a sua falta de fé, não. Assuma que você não tem fé o bastante. Desde quando isso acontece com o menino? Aí que a pergunta é rasa, porque o pai teve que declarar que desde a infância do menino ele não cria em Deus. De quanto tempo que ele passa assim que esse mal comete ele? Desde a sua infância, desde ele pequenininho. Quer dizer que então você está esperando esse tempo todo para crer em Deus? E aí, irmã? E aí, irmão? Responde para Deus. Quanto tempo há que você está esperando em Deus? Estou falando para você agora. Isso serve para mim. Quanto tempo? Assuma agora o tempo que você não crê da forma como que deva crer, ou não se lance nas mãos de Deus como deva se lançar. É aquela oração que às vezes eu abomino. Deixa eu explicar. Se Deus quiser salvar meu marido, se Deus quiser salvar minha esposa, como? Ele ainda tem que provar ainda que ele quer? Se ele deu o seu único filho para morrer, o que ele precisa mais fazer para provar que ele quer salvar? Paulo escreve aos Romanos e diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E alguém ainda diz: se Deus quiser salvar meu marido, Ele salva. Que se Deus quiser salvar? Se seu marido quiser crer, acreditar, ele será salvo. É diferente.
Ah, se Deus quiser me batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Que história é essa? Se você quer, se coloque diante dEle, não desista. A gente cantou aqui, cada vez que a minha fé é provada, a gente cantou, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, mas isso não é verdade para muita gente, porque quando a fé é aprovada, blasfema de Deus, duvida da misericórdia do Senhor. Ainda tem gente como os amigos de Jó que diz, só pode estar em pecado. Mas se a gente canta que cada vez que a nossa fé é aprovada, é uma oportunidade que a gente tem de crescer um pouco mais. Uma pessoa pode ter uma enfermidade e até morrer por conta dela, mas na mente dele ele tem que pensar, isso é uma chance para manifestar a glória de Deus na minha vida. E aí Jesus, quem pecou? Ele é o seu pai para que nascesse assim. Nem os pais dele pecou, nem ele. Mas isso está acontecendo na vida dele para que se manifeste o poder de Deus. Eu tenho que ver qualquer dificuldade na minha vida. Eu tenho obrigação de ver qualquer dificuldade na minha vida como uma oportunidade de por essa dificuldade, de por essa inibição, de por essa coisa que eu tenho que vencer como uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Não pode, crente, gente que tem o Espírito Santo de Deus, não pode pensar outra coisa. Está acontecendo isso, eu até não gosto, eu não gostaria que não estivesse acontecendo, eu não quero isso para mim, mas você tem obrigação, e eu, diante da nossa fé e da palavra, do nosso relacionamento com o Senhor, de entender. Pode até não vir de Deus, mas isso é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado através do que vai acontecer. Vai acontecer algo, Deus vai manifestar o seu poder e o nome dele será glorificado, e eu vou pular para caramba dando glória em nome dele. Vou gritar, os vizinhos vão saber que Deus operou aqui grandes coisas na minha vida e na minha casa. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus está querendo agir na minha vida e na sua, na igreja. E aí eu me recorro à palavra, a história lá do João Batista, que ele veio para ser o precursor do Messias, o profeta que disse acerca do Messias, dizendo que ele batizava com água, mas depois viria outro que batizava com o Espírito Santo com fogo, era ele. E ele, quando viu Jesus, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz acerca de João Batista, que ele, sendo o precursor do Messias, ele veio para preparar-lhe um povo bem disposto. Por quê, presbítero Sérgio? Porque estava ali um povo mocoronga, gente reclamona, gente murmuradora. 400 anos não surge no meio de nós um profeta digno, um profeta que nos fale a palavra de Deus. E cada dia, sábado, era lido na sinagoga a palavra de Deus, mas eles precisavam de alguém que lhes falasse. Aleluia. E aí aparece o Senhor Jesus, e Jesus já diz, quando começa, eu quero falar para vocês que o Espírito Santo de Deus me ungiu, hein? Me ungiu, hein? Vai começar a acontecer coisa no meio de vocês, porque o Espírito Santo me ungiu. Jesus poderia dizer, olha, você dá a carteirada aqui, filho de Maria, nascimento virginal, obra e graça do Espírito Santo, o negócio é comigo mesmo. Podia dar uma de Paulo, nascido, circuncidado ao 8º dia, Hebreus de Hebreus, segundo a lei, fariseu, e começar a falar. Não, ele diz, não, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus tinha tudo e poderia se elevar e dizer, e bater no peito, mas ele estava cumprindo exatamente o que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele escolheu se humanizar e se rebaixar à forma de homem, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Sabe o que aconteceu? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então só Deus pode exaltar soberanamente. Por quê? Porque Ele pode fazer tudo. Diga para o seu vizinho, olhe para alguém e diga, Deus faz tudo. Se Deus faz tudo, aquilo que você precisa está incluído. Ora com eles lá, por favor, com aquele casal. Vai lá, por favor, Regina, por favor.
Ora com eles agora. Isso, fique sentadinho vocês, ora lá, ministra sobre eles em nome de Jesus. Deus faz tudo. Diga tudo. Olhe para mim, diga tudo. Diga tudo. O que fica fora? Nada. Porque Ele faz tudo. Quem faz? Deus. Você não pode esquecer nunca. Seja cheio de dons. A gente costuma falar desses dons 3 aqui, todos eles são de poder, mas a gente fala, os dons de poder. Dom de poder. Nunca se esqueça, não é você que faz. Quem faz é Ele. O Pilatos chega para Jesus e fala assim, responde, rapaz. Responde que eu estou te perguntando, rapaz. Responde. E Jesus quieto. Rapaz, tu não sabe que eu tenho poder para te mandar soltar, ou mandar te matar? Jesus olha para ele e fala assim, nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Nenhum. Nenhum é o quê? É nada. Tudo é o quê? O contrário de nada e de nenhum. E aí eu recorro a Tiago 1,7 ou 17, ou está lá no início lá. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Toda graça, todo poder, toda autoridade, toda coisa boa que é em você, veio dele, a fonte é ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, é tudo dele. E aí Deus começa a usar você, te dá um dom, você começa a achar que é o bom, é nada, bom é ele é tudo em todos. Glória, pois, a Ele, é para chorar mesmo, porque Deus vai cumprir, Deus é poderoso, Deus faz coisa gloriosa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Eu me lembro quando estava numa igreja grande, estava dirigindo um culto, e era aqueles bancos de madeira, aqueles pesadão, e manifestou um demônio, sei que era uma pesada que a pessoa deu, não sei se era, acho que uma mulher, uma pesada que deu no banco, juntou uns 5 bancos, ela fez um strike. E o diácono, falei, irmão fulano, falei o nome dele, vai, põe a mão, expulsa esse demônio. Eu estou dizendo, vai lá, expulsa esse demônio. Ele, e o demônio saiu. Por quê? Porque o poder é de Deus, e é concedido quando tiver necessidade de ação. Deus faz tudo. Eu grito, você fala com calma. Deus faz tudo. Deus faz tudo. Tudo. Só que tem um detalhe, olha a intensidade do tudo. Deus faz tudo muito mais. Eu gosto dessa minha tradução porque ela abusa no português. Deus faz tudo muito mais abundantemente. Mas não parou. Deus faz tudo muito mais abundantemente além. Está doido? Como diz o presbítero Misael, está com pela quebrada em casa, arrebentou o tendão. Está maluco? Isso é coisa extraordinária. Isso é coisa mesmo para a mente natural olhar e não acreditar. Quem não crê na revelação de Deus, e porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, tem que ficar de boca aberta e falar, eu não acredito, que coisa é essa? Por isso que a Bíblia diz, coisa espantosa tem Deus feito na terra. Por quê? Porque as pessoas têm ficado com cara de espanto. Porque Deus faz tudo muito mais abundantemente além do que. É aí que entramos nós e a igreja, do que pedimos ou pensamos. Então a Bíblia me inspira a crer que Deus considera o que eu peço e o que eu penso. Isso é positivo para muitas coisas, sim, mas é aquilo que não é dele que eu penso. Como é que fica? Mas então vamos olhar para o lado positivo? Ele faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Agora está beleza, acabou meu compromisso. Não, é aí que começa o compromisso. Segundo o poder que em nós opera.
Há um poder que opera na vida da igreja. Há um poder que opera na mulher que crê em Deus. Há um poder que opera no homem que crê em Deus. E se algo não está acontecendo, não é porque Deus é insuficiente. Se algo não está acontecendo, é porque o mecanismo que Deus escolheu para usar não está se colocando na mão dele como deveria. A ferramenta está cega, o instrumento está desafinado. E se a ferramenta está cega e mesmo que alguém está usando não está conseguindo fazer, o que vai ter que fazer? Amolar. E amolar ferramenta não significa, ferramentazinha de Jeová, corta aí, não. É levar para o rebolo, para o esmeril e tirar aquilo que tirou o poder de corte dela. É tirar coisas que estão impedindo ela ser eficiente. Eita glória, eu poderia dar uma de Jeremias e falar dessa casa do oleiro, mas eu vou dizer dessa casa do ferreiro. Vá para o rebolo de Jeová. Mas não é a casa, não, hoje é rebolo de Jeová. Vá para o rebolo. É porque não lembraram disso para pregar, eu estou pregando. Vá para o rebolo de Jeová. Para dar uma acertada nos vincos aí que dá corte. Para voltar a ter poder de ação em nome de Jesus. Para não ficar batendo e nada acontece. Pega um machado para cortar uma árvore. Se ele tiver cego ruim, você vai bater, vai se cansar, vai calejar. Pega um enxadão para cavar um terreno duro. Pega para você ver como é que vai ficar cheio de calo e vai sofrer e não vai produzir nada. Mas pega o bichinho quando está amoladinho. É menos esforço e maior produtividade e qualidade. Por isso que o Senhor, antes de usar cada um de nós, Ele faz esse tratamento. Esse meu filho está meio capenga. Ele quer ser usado, mas ele está meio ruim, está sem corte. Deixa eu descer com ele na casa do ferreiro. E vai lá, e sai até faísca. Sai, até faísca, sai. Mas quando sai dali, o ferreiro ainda passa o dedo assim no corte. E fala, epa, quase que corta, está amolado. E aí o esforço é menor, mas a qualidade é maior. A produtividade é maior. Por quê? Porque desbastou, tirou aquela crosta que tirou o poder de corte. O Espírito de Deus está aqui, está falando por analogia? Sim, está falando. Se submeta ao rebolo do esmeril de Jeová, porque Ele vai voltar a te dar corte, poder de ação, efetividade. Quem recebe esta palavra, dê glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, está falando comigo, está falando com você. Não tem como atribuir a Deus a nossa inoperância. Não tem como a igreja hoje se virar para Deus e aí Deus dá uma crise de Abacuque. Volta a fazer o que o Senhor fez no passado. Por que o Senhor não faz? Um pouquinho de conversa com Deus, Ele falou, já entendi tudo. Nós pecamos, nós somos transgressores, já entendi tudo. Olha só, o Senhor não está falando, o Senhor não está me respondendo. Tá bom, eu vou subir a torre de vigia e de lá não sai enquanto o Senhor não falar comigo. E aí o Senhor mostrou para ele que o que ele estava pedindo não ia acontecer se não houvesse quebrantamento, se não houvesse arrependimento, se não houvesse contrição, se não houvesse conversão, se não houvesse mudança de atitude. E aí eu vou contar para você um segredo que você já sabe. Para quem não sabe é um segredo, para quem já sabe eu só vou relembrar. Deus não fez nada. Nada. Aí chega no finalzinho Abacuque falou, o Senhor não vai fazer não, né? Então ainda que o Senhor não faça nada, ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, que é o que eu estou pedindo, e o povo está pedindo, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, ainda que o Senhor não faça nada, o
O Senhor não precisa fazer, porque eu vou te adorar, eu vou me alegrar no Senhor, no meu Deus, da minha salvação. E aí o último versículo diz: porque Jeová o Senhor é a minha força, e fará como os meus pés, como os das costas, aqueles antílopes que pulam, e me fará andar sobre as minhas alturas. O poder de Deus na sua vida, do Espírito Santo, te faz andar sobre os seus limites. Você acha que eu tenho condições de falar o que eu estou fazendo aqui? Você não acha que de vez em quando eu olho para mim e olho para que isso, meu Deus? Mamãe deve olhar para a gente quando vem lá do interior, lá deve perguntar: meu Deus, eu só tenho que te glorificar, meu Deus, que coisa espantosa, que coisa tremenda. Então eu tenho que entender, mas você também tem, que quem faz tudo em todos é o Senhor. Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos, só que tem gente que não coopera, sabe pedir, como diz o Cícero Nogueira, ele sabe pedir: Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar, e aí vai. Sabe pedir, mas não sabe corresponder, ou se colocar como instrumentalização para aquilo que Ele mesmo pede. Naquilo que você pede ao Senhor, Ele não vai fazer fantasmagoricamente falando, Ele vai usar você, para você tocar naquilo que você mesmo ora, porque você vai saber que você não tem poder algum, mas o poder dEle na sua vida te aperfeiçoa, e te leva a conquistar aquilo que você considerava impossível. Não vou brincar, não, é sério. O Elton estava chegou aqui na igreja, minha mulher, meu Deus do céu. Aí esses dias me chamaram, dias aí atrás: pastor, nós queremos te contar, Dalila está grávida. Eita glória, eita, mas haviam impossibilidades orgânicas para isso, e Deus operou o extraordinário. Deus faz tudo, mas há um poder que opera na igreja. Eu não disse? É porque eu fico falando demais. Estou falando demais, não estou? Pô, ninguém falou não. Pô, já dei a dica, eu estou falando demais, não estou? Oh, obrigado. Então vamos entrar logo nesse negócio aqui? 1 Coríntios, capítulo 12. Há uma operação do Espírito Santo que está escrito aqui, que ele diz que é a operação da fé. Essa operação como dom, você tem que entender que isso aqui é uma manifestação do Espírito Santo, não é uma fé corriqueira. E quando nós falamos de manifestação do poder da fé, não está falando apenas de operar maravilhas e fazer coisas extraordinárias. Você acha, você pensa que fé tinha os nossos irmãos lá nas arenas de Roma? Não vai negar o nome de Jesus, não, não. Ô Sadraque, ô Mesaque, Abednego, vai tocar o instrumento, rapaz. Se vocês não se dobrarem a estátua que eu fiz, diz Nabucodonosor na Babilônia, vou jogar vocês na fornalha. Ah, vai? Vou. Olha, você pode até jogar, mas nós não vamos nos dobrar, não. Ele diz: qual é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Ele diz: olha, nosso Deus é poderoso. Se Ele vai livrar ou não, a gente não sabe, mas se Ele quiser livrar, Ele tem poder para fazer. Vou tocar de novo, hein? Não, pode tocar, mas não vamos dobrar. Ah, não? Aquece aí 7 vezes mais. Bota fogo na bichinha, na fornalha aí. Tocou, está lá os baita, os 3 de pé. Joga! Diz que o camarada que foi jogá-lo, está escrito. Só o bafo do fogo matou o cara que jogou eles. Então o Nabucodonosor, vamos pensar com a mente do doido. Bom, só o bafo matou o eunucão ali, fortão, e já viraram churrasquinho. Deixa aí lá ver
Quando ele zóia, quando ele olha, tinha 4. E ele fala, bem, lançamos quanto? Não foi 3? Foi. Vocês fizeram a conta direito? Foi 3 que não se dobraram, lançamos 3. Mas lá tem 4. E o quarto é diferente deles. O quarto é semelhante, tem um esplendor nele que parece ser filho de um Deus. Eita, glória a Deus. E ele fala, tira para fora, só que só vieram 3. Não vieram 4, só vieram 3, porque para provar do quarto, só quem tem o poder da fé, para não se dobrar a nada nesta terra, vai ver o quarto homem, vai sentir o quarto homem, mas quem não tem não vai, só vai ver, mas tocar nele não vai. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus, a glória dele, quem pode? Eita Deus! E aí tira ele. Tem o lá tinha um jogador na fornalha, o cheirador de morto. Aí tiraram os 3 para fora e cheiraram. Olharam o chapéu, olharam as abas da veste. Epa, não tem cheiro de queimado, não tem fio queimado, não tem nada queimado neles, só tem um negócio queimando dentro deles, um poder que eu não sei o que é. Eita, glória a Deus! E o Nabucodonosor falou assim, não dá mais, agora não dá mais, vou fazer um edito, aquele que fala mal, blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, agora vai ser lançado. Amor, mas antes era quem não se dobrasse a estátua. O poder de Deus quebra o poder da estátua e levanta a glória dele na sua vida, está sendo provado, vá às últimas circunstâncias, porque Deus vai te operar milagre e poder. Mas eu leio em Hebreus 11, que muitos pela fé foram cerrados, queimados, vivos, crucificados, atados, morreram, igual Policarpo, no 1º século, no 2º século, nega teu Deus, nega que Jesus é o Salvador. Ele diz, eu negar a alguém que toda a minha vida me fez tanto bem? Policarpo já estava idoso, e ele falou assim, é ruim, hein? Olha, eu tenho as feras para te comer. Ele diz, solta as feras, manda vir, porque eu não nego o meu Senhor de maneira alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Tem fera solta querendo te tragar? Declara fé no Senhor Jesus. Você pode até morrer humanamente falando, mas espiritualmente você vai viver a eternidade ao lado do teu Salvador. Quem pode dar glória a Deus, aproveita, não perde tempo não, é para glorificar, é para celebrar o Senhor. Poder da fé, mas o poder da fé também para operar maravilhas, para fazer prodígios, para fazer em nome de Deus algo glorioso. Já imaginou se fosse você diante do túmulo de Lázaro? Ô Lázaro, sai aí, rapaz. Ô Lázaro, quebra o galho aí, rapaz. Aí. Se fosse eu e você, não tira a pedra não. Ó, eu não ressuscitei ele porque tinha uma pedra, viu? Você já ouviu alguém falar isso? Nem eu nunca pensei, estou pensando agora. O Espírito Santo está aqui. Para algumas pessoas que têm medo de ter fé, é mais cômodo deixar a pedra. Mas quem sabe da sua missão, quem sabe a quem representa, quem sabe em quem tem crido, quem sabe a quem veio glorificar, manda tirar a pedra. Tira a pedra, mas já cheira mal. Tira a pedra, deixa eu sentir o podre. É revelação, se não for, é minha cabeça de maluco. Jesus, ao invés de puxar o ar para dentro para sentir o podre de Lázaro morto, ele soprou para fora o fôlego de vida. Eu vou repetir, ao invés dele sugar o cheiro do morto, puxando o ar para dentro, ele soprou o ar de vida para fora.
Você pode dar glória ao nome? Eu acho que isso é revelação. E ele disse: ô Lázaro, vem para fora. E ele veio. Ele veio. Poder de Deus, fé, operação de coisa sobrenatural, que humanamente falando ninguém tem condições. Pode ficar todo mundo com a mão na cabeça, vamos fazer yoga, droga, qualquer outra coisa. Pensamento positivo, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de poder do Espírito Santo, eu estou falando de poder que em nós opera em você, opera em você, opera em mim, opera na igreja, e que Deus quer operar, Deus quer manifestar, mas às vezes a gente se neutraliza essa operação. Em nome de Jesus, acorda, crente, acordemos, porque Deus quer manifestar o seu poder. A Bíblia diz que a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se não me engano, é Paulo que escreve isso aos Coríntios, se não foi em outro lugar. E aí os filhos de Deus ficam, está esperando, está esperando, vai ficar esperando, vai, espera aí mais um pouco. A criatura, quem não tem fé, quem não crê no sobrenatural, infelizmente tem um monte de gente dentro da igreja que não crê em mais nada. Porque não é possível, a maneira como levam a vida, não é possível crer em alguma coisa. A igreja ainda é uma agência, ainda é uma comporta que pode se abrir para fluxo do poder de Deus. Mas às vezes a maneira como nós nos apresentamos ao culto determina em que nós cremos. Eu sei que tinha que falar aqui, eu estou sendo impróprio, mas o Bartimeu lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale-se. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto. A altura com que ele gritava denotava, representava a emergência da sua necessidade. Mas o que ele gritava demonstrava em quem ele cria. Eu vou repetir, a altura que ele gritava era o seu desespero, a sua necessidade. Mas o que ele dizia enquanto gritava demonstrava em quem ele cria, onde estava a sua fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale-se. É ruim, hein? Vocês nunca me curaram, e agora ele está passando aí, você acha que eu vou perder a oportunidade, rapaz? É ruim, ninguém vai me calar não. E não calar o cego. Não calar o cego. Agora traz ele diante de Jesus, Jesus olha para ele está tentando olhar para Jesus, mas não consegue, ele é cego. E Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu faça com você? O problema meu e seu é clamar, gritar, e Jesus chegar e falar, o que você quer? Ele não pensou duas vezes, ele não falou, Jesus, você não sabe que eu sou cego? Eu quero ver. Não, ele disse, Senhor, eu quero ver. Aí você quer? Veja. Poder de Deus, operação do Senhor, milagre, ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer, mas Jesus podia fazer, porque o poder de Deus estava nele, está na igreja. Quem pode dizer amém, quem pode dizer glória a Deus, aproveita. Dons de cura, dom está no plural, quer dizer que a manifestação desse dom pode operar em várias questões da vida, não só espiritual, emocional, física, mas em várias áreas do corpo. Dons de cura, manifestação específica na vida de alguém, que é canal da bênção de Deus, que é canal da bênção do Senhor. E aí a gente vai compreender que a fé é o fundamento, essa fé que opera milagres é o fundamento de todos os dons. Porque a Bíblia diz que Jesus não fez em Nazaré
muitos milagres por causa da falta de fé deles, por causa da incredulidade. Eles não apenas tinham falta de fé, eles eram incrédulos. Eles não apenas tinham uma fézinha, fé esmirrada, eles não criam. Então, deixa eu falar, se você crê em alguma coisa, e alguma coisa que eu digo em relação a Deus, já é um princípio bom para a sua fé crescer. Aí Deus vai ouvir o que você cantou. Olha, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Senhor, manda a prova, para eu crescer na fé. É isso que a gente cantou. Mas aí a prova vem, você falou, repreenda essa prova em nome de Jesus, não quero passar por ela. Nada contra quem está em aflição, cada um sabe de si. Mas o preceito não é esse. O preceito é, está vindo a prova, Deus, eu não queria que ela viesse, não, essa é verdade. Mas ela veio, eu vou vencer, eu vou perseverar, não vou desistir, e ela vai me fazer crescer meu relacionamento com o Senhor. Quem pode entender isso, dê glória ao nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que no tempo de Jesus joga na cara do pessoal da sua terra, lá dos judeus, lá da religião judaica. Ele diz, no tempo do profeta Elias, muitas viúvas havia em Israel. Acho que é Jesus que fala isso, não foi? Está na Bíblia, lá nos evangelhos. Muitas viúvas haviam em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a uma viúva em Sarepta de Sidom, em outra terra, os sidônios. E aí ele elege, ele diz, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas ninguém foi curado a não ser Naamã o Sírio. Porque Jesus estava dizendo que o Senhor havia dito que pela boca e pelo conhecimento de outras nações Ele revelaria a sua glória. E quando alguém rejeita o poder de Deus, a graça que é dispensada, o Senhor não esbanja, não joga fora, mas canaliza para quem ousa acreditar um pouco no Senhor. Essa fé que eu falei antes, ela é um pouco, tem um pouco a ver, na verdade ela tem a ver com 1 Coríntios 13, quando ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, ainda que eu tivesse toda a fé, o que Paulo está dizendo? Que há a possibilidade de nós termos uma fé poderosa no Senhor. E ele diz toda a fé. Quando ele fala toda a fé, a minha mente humana é levada a uma concentração de crédito no nome do Senhor, uma concentração de fé. E aí eu ouso pensar que é quando a fé se homogeneiza, plá! E me enche dessa autoridade, e eu creio naquilo que o olho humano não crê. Aí Paulo escreve aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E o complemento do versículo é, e nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ou seja, os segredos de Deus. Então quem tem o Espírito Santo, tem dentro de si os segredos de Deus. E aí eu recorro à palavra que diz que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. E temer aí que é obedecer, é se submeter. Então se você tem o Espírito Santo, você tem o segredo de Deus, porque você teme a Deus e vai continuar temendo, vai ter mais segredo de Deus, mais revelação, vai continuar crescendo e o poder de Deus vai se manifestar muitíssimo na sua vida. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Uma pessoa que tem os dons de curar ou o dom de curar, a Bíblia diz que Deus disse que aquele que cresce nele, iria operar, ia curar os enfermos. Disse ou não disse? Está lá em Marcos, no última parte. Mas não é essa fé que qualquer um de nós pode orar por alguém e acontecer da pessoa ser curada. Não. Isso é um dom específico de cura, que o Senhor vai operar e que vai acontecer. Mas não quer dizer, e existe uma corrente por aí, que diz que
Até uma blasfêmia, né? Fulano não disse que cura todo mundo, então por que ele não entra no hospital e cura todo mundo? Ué, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava passando lá no tanque de Betesda, e tinha uma multidão de gente lá, leproso, enfermo, gente, tudo ruim lá esperando o movimento das águas, e ele só curou um. Não é porque existem os dons de curar que Deus vai curar todo mundo. Pressupostamente, junto com o dom, vem a vontade de Deus. E Ele cura quem Ele quer. Se for pregar isso em muitos lugares, vão dizer, então Deus ainda é ruim mesmo, hein? Ele cura um, deixa o outro morrer. Porque fica um monte de gente falando um monte de bobagem. Não é porque existem os dons de curar que todo mundo vai ser curado. Mas tem um detalhe. Quando o dom de cura opera na vida de alguém que é portador dele ou que teve a concessão, e Deus determina que vai curar, ninguém impede. Ninguém vai impedir. Ele vai curar e vai curar e vai curar mesmo. Mas cura e cura agora. Aí eu diria o pregador, esse que vos fala, eu já vi isso acontecer. Gente com útero atrofiado e orando, aquele útero se restabelecer, voltar à menstruação normal do mês, e depois o marido fez o que tem que fazer, a parte dele, e a mulher engravidou. Porque não existe limitação para o poder de Deus. Eu já vi irmã pedir para orar por caroço no seio, que estava cheio de caroço, e depois da oração ela, ainda bem que ficou o caroço do seio, o seio em si, não sumiu não, ele ficou, mas o caroço sumiu. Porque Deus faz tudo. E quando entra em conexão a fé daquele que tem o dom e daquele que vai receber a oração, aí fica mais fácil, presbítero Sérgio, dizer, mas Deus não está fazendo mais milagre igual fazia, né? A igreja de hoje não é igual de antigamente. É mais fácil dizer isso do que declarar que não pode crer. Vamos lá? Vamos lá. Jesus está em Cafarnaum. Me dá mais 5 minutos? Porque o pastor Enéas já está inquieto ali. Mas vou curar ele dessa ansiedade pregando um tempão. Pena que amanhã não é feriado. Jesus está em Cafarnaum, na casa de Pedro. Uma multidão. Alguém vem trazendo um aleijado, um coxo. Vem 4 conduzindo ele numa padiola. Chega na casa, vão levar para ele curar. Não dá para entrar, uma multidão, ninguém abre caminho. Gentezinho ruim, nem para milagre abre caminho. Tem gente que é assim, tem multidão que é ruim. Não abre caminho para ter milagre. Mas eu sei que estou diante de uma multidão, de uma certa multidão hoje aqui nessa quarta-feira, que crê no Senhor. E eles, já que ninguém abre caminho, pensaram, deve ter vindo uma palavra de sabedoria. Subir o telhado que era feito com galhos grandes de árvores, né? Que cobria a casa, destelharam, ou não era telha, desgalharam. Isso é pregação poderosa, irmão. Então, e baixaram. Chegar em casa depois, me lembra e fala assim, poxa vida, meu marido, isso é uma benção. Aí abaixaram o homem. Diz que abaixaram onde Jesus estava, irmã Luzia. Aí Jesus olha para o homem e olha para a multidão. E Jesus fala assim, perdoados são os teus pecados. Aí a multidão fala assim, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Escute isso. Aí Jesus fala assim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda? Jesus não estava ali para curar o paralítico, ele estava ali para perdoar pecados. Só que eles não entenderam. Ele disse, o que é mais fácil dizer? Analisa comigo, eu já falei isso com vocês um tempo, estou repetindo agora, analisa comigo. O enfermo estava ali, aleijado, todo mundo olhando, você é o cara da cena,
Todo mundo olhando para você para ver o que você vai fazer. O que é mais fácil? É mais fácil dizer para ele: perdoados são os teus pecados. Foi fácil, eu já disse. Ninguém viu nada. Se ele for para o inferno depois foi. Mas foi fácil dizer. Difícil é dizer: levanta, toma tua cama e anda. E Jesus falou assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para levantar paralítico. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus fez o mais difícil para eles. Levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou, enrolou sua padiola, sua esteira, botou no ombro e para casa. Só que a Bíblia diz que quando ele sai, a multidão abre caminho para ele sair. Mas para entrar ninguém abriu. A igreja tem o compromisso de abrir espaço para quem precisa da misericórdia do Senhor chegar perto dele. Não é depois que aconteceu: vem aqui dar seu testemunho, vem aqui dar seu testemunho. Não! A igreja não precisa ser eloquente nem poderosa para alguém aplaudir, mas a igreja tem o compromisso de manifestar o poder de Deus, está liberado a nós. Você pode dizer amém a isso? E para terminar aqui, operar maravilhas. Jesus já tinha feito um pouco de muito. E aí está lá o barco no meio do mar, que eles já estão para morrer. Jesus diz para o vento, e o vento diz para o mar, e ele, sem nem marola, deu. E aí eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Operação de maravilhas. Está uma multidão aqui, pastor Enéas. Vou interagir com você para você se acalmar. E ele diz: o que tem de vocês de comer? Dá de comer a multidão. Não tem nada, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Dá-lhes de comer. O que é isso para tanta gente? Jesus disse: dá de comer. Mas antes de dar, falou: se assenta em grupo e pega o negócio que não servia para nada e dá graças. Esses dias eu disse: ele subiu 5 peixinhos e 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e desceu 5 pães e 2 peixinhos. Eles pegam 5 pães e 2 peixinhos e começam a partir. Está ali um cesto, enche, está ali outro 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 enche. Come todo mundo, mas come pra caramba. A Bíblia diz que sobejaram. Sabe o que é sobejar? Não aguento colocar mais nada aqui para dentro, porque não cabe mais aqui. Sobejaram. Junta o que sobrou, 12 cestos cheios de pães. Faltou vinho? Faltou? Serve água. Mas água? Que escândalo! Escândalo no casamento em Caná da Galileia. Bota água. Tá bom, o senhor está falando. A Maria disse para obedecer, fazei tudo que ele disser. Então vamos obedecer. Bota água, pode servir. Aí antes de servir, vai lá, enche uma taça, vai dar para o mestre de sala, experimenta. O mestre de sala até estala a língua. Nossa, guardaram o melhor para o final. E aí a Bíblia diz: não sabia ele nem os convidados, mas os serventes sabiam o que Jesus havia feito. E aí, para terminar, Jesus diz lá em Mateus 11: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Os servos que serviam à mesa viram o milagre do Senhor Jesus. Quer ver o milagre do Senhor Jesus? Seja servo, sirva a mesa e você vai ver a glória de Deus aparecer. Quem pode crer, diga amém. Fica de pé, porque já acabou o tempo, irmão. Vamos celebrar com palmas ao Senhor e dar glória a Ele. Você pode, você pode. Tem tantos exemplos bíblicos. E esse que eu vos disse, como diz João,
Tantos milagres fez Jesus que se botasse no livro, nenhum livro daria para escrever, no mundo todo conteria os livros. Tal foi tantas coisas que ele fez. Mas ele disse: essas coisas que foram escritas para que creiais que ele é o Filho de Deus, e crendo tenhas vida no seu nome. Se coloque na posição agora, vai, a gente vai orar. Se coloque na posição. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado e engrandecido seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nós celebramos o Teu nome e nós reconhecemos o Teu poder e a Tua glória. Nós reconhecemos que há um poder que em nós opera, há um poder que age na nossa vida e que nos tira da nossa limitação corriqueira e nos leva à autoridade poderosa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Oh, em nome de Jesus eu oro, para que este poder opere mais na minha vida, opere mais na vida do meu irmão, opere na nossa vida, Senhor. Oh, glória a Deus. Que esta realidade, meu Pai, deste poder, desta glória, esteja, Senhor Deus, presente na nossa casa. Esteja presente, se manifestando, meu Pai, no grosso da nossa tribulação e angústia. E quando, Senhor Deus, todas as forças do dia mal se avolumarem contra a nossa vida, nós vamos bradar a glória do Teu nome, e o mal cairá por terra, o inferno sucumbirá ao poder da glória de Deus, as trevas serão dissipadas por conta da luz do Senhor que está raiando na nossa vida. Seja, meu Pai, sobre nós a Tua boa mão, seja sobre a vida da igreja o poder do Espírito Santo. E Senhor, se eu fui limitado no tempo, se eu não soube usá-lo, Senhor, sabiamente, para passar esse assunto para a igreja, o Teu poder vai aperfeiçoar, e a glória do Senhor irá tocar a nossa vida, dos que estão aqui, de nós que estamos aqui, dos irmãos que estão em casa, daqueles que acessarão o link deste culto em algum momento, Senhor. Que o Teu poder agora opere na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, naquele que está vivendo uma grande necessidade. Que a Tua glória, meu Pai, possa fluir, e que a manifestação do poder seja concreta na vida da igreja. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor seja conhecido cada dia mais através destas ministrações que o Senhor tem liberado sobre nós, em nome de Jesus. Quem crê recebe, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, dar glória a Ele, celebrar ao Senhor em nome de Jesus.